História, cidade, patrimônio, diversidade, arquitetura, edifício, lembranças, história. Teatro Municipal de São Paulo. Olá a todos, este é o 6º episódio do podcast do Teatro Municipal de São Paulo. Pela primeira vez, um episódio não atrelado à nossa programação diária, semanal, mensal. Vamos falar sobre o teatro, sobre este edifício, sobre este entorno na cidade de São Paulo. E aí, para isso, nós convidamos 3 figuras completamente diferentes entre si, que estão aqui se conhecendo. Hoje não estamos na sala do quarteto, estamos na sala de ensaio do coro paulistano, o coral paulistano, criado por Mário de Andrade. Ainda tem esse nome? Mário de Andrade? Acho que tem, né? Tem. Oficialmente? Ainda, acho que sim. Bom, nós temos aqui a Ana Castro, professora doutora Ana Castro, professora da FAU, que faz parte do Outros, Laboratório para Outros Urbanismos. Bem-vinda. Olá. Nós temos aqui o professor Paulo Castanha, professor doutor, musicólogo, minha inspiração para ser musicólogo, eu sempre falo, professor da Unesp, que trabalhou por anos e trabalha ainda no importantíssimo Museu da Música de Mariana. Muito bem-vindo. Obrigado, Ligiana. E temos aqui o Pelé, cenotécnico, filho dessa casa praticamente, né, Pelé? Você trabalha aqui há 30, 40 anos? 40 anos. Olá, boa tarde a todos. Não vou te dizer bem-vindo, porque você que tem que dizer bem-vinda para mim, né? Sejam bem-vindos a todos. Porque a casa aqui é sua, no caso. É nossa. É nossa. Então, a gente tem aqui 3 figuras muito diferentes, mas a ideia é que a gente um pouco se provoque sobre esse teatro, sobre o que quer dizer a gente ter essa joia, esse monumento vivo, né, pulsando a arte e, ao mesmo tempo, provocando essa cidade, no centro da cidade de São Paulo. Um edifício criado pelos Barões do Café, para ser, a princípio, só um monumento. Como é que é isso? Como é que vocês... ou eles tinham a arte como inspiração, ou tinha só um desejo de ser uma cidade importante, cosmopolita, e entrar para o hall das Buenos Aires, Paris da vida? Bom, eu acho que quando se pensou em fazer o Teatro Municipal em São Paulo, a cidade já tinha uma série de teatros. Era um momento de urbanização intensa, de crescimento. Enfim, de fato, estavam vindo muitos fazendeiros morar na cidade, né? Já tinha trem na cidade, então os sujeitos podiam ter suas fazendas de café e morar na cidade. Queriam, de fato, parecer que moravam numa cidade grande, né? O Rio de Janeiro já tinha o seu teatro municipal desde 1906, acho que inaugura em 1906, com a República, e São Paulo ainda estava com aqueles ares meio acanhados, assim. Então, fazer um teatro municipal era, de fato, a intenção de mostrar o poderio econômico, né? A riqueza do café. E aí, na gestão do prefeito Antônio Prado, que é o primeiro prefeito da República no início do século, e começa a fazer uma série de modificações na cidade. Então, a instalação da iluminação pública, o bonde começa a circular pela cidade, e daí, para coroar essas reformas do município, a ideia de fazer um teatro, né? Foi a menina dos olhos do Antônio Prado, né? Se diz assim na história da cidade. O que é interessante é que o Teatro Municipal ele faz parte de uma série de teatros que existiu em São Paulo desde pelo menos a segunda metade do século XVIII, né? Na verdade, existiram outros antes, mas em espaços improvisados, em estruturas descartáveis, né, como madeira, palha. Mas a partir da segunda metade do século XVIII, há vários teatros que existem, vão sendo desativados, né? Queimados, ou por acidente, ou deliberadamente demolidos, né, substituídos por outros. E o Teatro Municipal ele marca uma virada na dimensão dos teatros que são construídos, né? Porque o maior teatro, até então, até antes da construção do Teatro Municipal, era o Teatro de São José, já na sua segunda versão. Ele ficava basicamente em frente ao Teatro Municipal, onde hoje é o Shopping Light. O Shopping Light. Era um edifício anterior a esse, era o Teatro São José, já na sua segunda versão, porque a primeira era no Largo de São Gonçalo. Atrás da Sé. A atual Praça João Mendes. Na verdade, na Sé, né? Porque ele ocupava o quarteirão que hoje corresponde aos fundos da Sé. Né? É até curioso, porque onde hoje é o altar da catedral, era o palco. Ou seja, sempre altar, né? Sempre palco é. Era o palco. Aí tem uma relação, porque a música daquela época era uma música teatral, né? Então, é bem interessante essa correlação.
Aquele teatro se incendiou no final do século XIX, aí foi construído esse segundo Teatro São José, que era bem maior, né? Será que esse primeiro tinha fosso de orquestra? Ele tinha uma parte para a orquestra. Eu não sei exatamente como funcionava, porque ele foi destruído, mas existe uma fotografia da versão antiga. De fora existem algumas fotos, né? Mas eu não sei como funcionava a parte de orquestra. Mas tinha uma separação, né? Para a orquestra. Talvez fosse no mesmo nível, mas tinha uma área específica para a orquestra e outra para o palco. Era um teatro grande, né? Lá se encenaram muitas óperas, né? São Paulo já está recebendo companhias estrangeiras nos anos 60 do século XIX. Na década de 70, São Paulo tem um movimento lírico muito intenso já. Já existem orquestras locais tocando nesse primeiro grande teatro, né, que é o São José. E era um teatro do município ou era um teatro particular? Não, ele era privado. Privado, ele né? Foi privado tanto na primeira versão quanto na segunda, né? Esse é o primeiro teatro do município, né? Talvez. Acho que sim, né? Claro. A ideia é subsidiado, né, pela municipalidade. Construído pela municipalidade. Construído, né? E subsidiado até hoje é o primeiro. Né? O Teatro Municipal, conheço ele desde os anos 70. Ele foi referência dos outros teatros do município de São Paulo. Porque eu me lembro, quando eu era bem molecote, a gente pegava o material do Teatro Municipal para montar nas praças. Sabe, no pátio do colégio e tal, por aí afora. Aí foi surgindo os teatros do município, que é o Paulo Herói, São Caetano, tal. Então, o Teatro Municipal, nessa época, ele sempre foi a referência de São Paulo para os outros teatros que começou a surgir. Os teatros particulares, os teatros do município, desta época aí. Pelé, qual foi a primeira vez que você entrou aqui nesse teatro? Eu tinha 5 anos de idade. Quem que te trouxe? Nos anos 60. Foi meu pai. Meu pai trabalhava aqui, ele era maquinista, né? Fazia a mesma coisa que eu faço hoje, da parte de cenotécnica, e ele me trouxe para brincar aqui, para não ficar na rua, ele pegou e me trouxe para o teatro. Aí eu ficava brincando, correndo, achei o máximo, né, no Teatro Municipal. Aí ele me deu um martelo maior do que eu, né, porque a gente é criança. Vamos bater prego, moleque, vamos cortar prego e tal. Aí fui gostando. Claro que eu não gostava muito, porque depois, quando eu comecei a trabalhar mesmo no ramo, eu gostava muito de viajar, que eu sou uma pessoa muito curiosa, entendeu? Eu ando na rua, ando fuçando nas coisas para conhecer, né? Mas depois eu fui aprendendo a gostar, porque teatro é apaixonante. E você é responsável por fazer a máquina vibrar, né? Fazer a mágica acontecer, né? Porque são as máquinas que fazem a coisa acontecer, né? A gente tem uma responsabilidade com todos, né? A gente pendura cenário, a gente faz truque, faz chover, faz voar, faz sair do elevador lá de baixo. Então, a gente tem um sincronismo, uma equipe, né? Tem que ser uma equipe. Eu lembro uma época, nos anos 70, que o Teatro Municipal estava entre as 10 melhores equipes do mundo, entendeu? Porque ele é muito conhecido aí fora, o teatro. O que a Semana de 22 representou para esse teatro? O que vocês acham que... Bom, marcou, né? Marcou a história da cidade, né? Marcou a história da cultura, marcou o modernismo, né? Considerado aí o momento inaugural do modernismo. Aliás, hoje se discute um pouco isso, mas enfim. Só que acho que na época era meio uma festa de amigos. Eles alugaram esse espaço. Era uma festa. Eu acho que era ali uns jovens querendo bagunçar um pouco a sisudez da cidade ali, tentar. Os coringas da época. Né? E nem foi. O evento nem chamou tanto atenção no início, né? Ele acabou se tornando mais notório por causa das críticas que foram sendo publicadas posteriormente e que acusavam os escândalos artísticos que estavam. Eu me lembro de uma das críticas, e um crítico ele se referia a uma peça de Debussy tocada pela Madalena Tagliaferro. Ele diz assim: a pianista esteve excelente. Agora, esse compositor jamais será um nome. Olha só. E não teve a história de que alguém veio tocar de chinelo, não era isso? Vila Lobos, né? Que na verdade nem foi uma coisa proposital, segundo depois disseram. Ele estava com gota, né, que era essa doença
que enche a perna, né? Só que o público tomou como uma provocação e porque ele estava vaiou. com chinelo. Veio de chinelo. Com um sapato num pé, chinelo no outro. Antigamente não se entrava de bermuda, de tênis. E hoje em dia se entra, sabe? Pelé? Hoje em dia se entra. Pode, né? Pode. Eu não vejo nada contra. Eu também não importante vejo. É a pessoa entender o que está sendo transmitido para ele, entendeu? Ele assistir um espetáculo, uma orquestra, sabe? Porque tem muita gente que não conhece o Teatro Municipal achando que isso é assim ainda. Não, eu tenho que vir chique. Não, nada a ver. O teatro é do povo, é de São Paulo. Tá certo. Então tá aberta as portas para todos, né? Eu acho que isso é uma conquista, né? É uma conquista. Na origem, ele foi feito para separar a elite do resto da população, né? Então, o traje de gala era um pouco de requisito, né? Para marcar, né? É para marcar a diferença, né? A primeira vez que eu vim ao Municipal, que provavelmente, né, agora eu estou tendo a satisfação de conhecer o Pelé, provavelmente ele estava operando. Né? Primeira vez que eu vim foi em 76. E para isso meu pai fez um terno para mim. Eu tinha 16 anos, né? Para entrar no Municipal. Um paletó terno e gravata. para primeira vez poder... que eu pus uma gravata. Né? Primeira vez e uma das poucas. Que incrível. Porque todo mundo aqui dentro estava com terno, gravata. Você lembra o que você assistiu? Os técnicos... Na primeira vez foi uma ópera, foi Trovatore de Verdi. Eu não me lembro quem foram os cantores. Os cantores. Os técnicos também usavam paletó e gravata? Os técnicos não usavam na hora do espetáculo, mas usavam roupa social. Não existia o Disney, existia Stalupe, né, se eu não me engano, a calça rancheira, mas era poucos que usavam. Então, o teatro fornecia um uniforme, tudo de roupa social. Como é que esse edifício interagiu e interage com o centro da cidade? Você, como urbanista, Ana, assim, como é que você observa? Ele é só um OVNI no meio desse centro? Hoje, né? Pode parecer. Ou ele respira Mas e eu acho que ele... Bom, primeiro eu acho que ele tem uma importância grande de ter puxado a urbanização para esse lado do Vale do Anhangabaú. Isso é fundamental, assim. Então, porque a cidade estava ali concentrada no que hoje a gente chama colina histórica, né? Então, Sé, as 3 igrejas, São Bento, São Francisco, Carmo, marcavam ali a parte urbanizada da cidade. Tinha já Santa Efigênia, tinha Brás, mas não tinha urbanização. Aqui era a chácara, né? A chácara do chá. E a escolha, eu acho, desse lugar foi bem importante, assim, porque, de fato, ajudou a puxar a cidade para esse lado, assim, né? Marcar, imagina, botar um equipamento dessa magnitude naquele momento, fora do centro vibrante da cidade, num lugar que estava começando a urbanizar, deu um impulso assim de urbanização muito intensa, né? Já tinha o viaduto do chá, na verdade. O lado da São João atravessa até hoje, né? Andando, é a parte mais baixa ali do Anhangabaú. E daí eu acho que isso criou um ponto de urbanização bem intensa, que depois foi todos esses bairros aqui, Santa Cecília, Vila Buarque e tal, todas Campos Elíseos, tal, toda essa urbanização foi sendo... O Municipal era um polo, né? E era uma referência, referência, né? E essa elite da cidade, de fato, vai morando aqui desse lado da cidade, né? Agora, isso vai passando o século XX, essa sua pergunta, né? A ideia de que é um OVNI, né? Porque o centro vai se transformando, né? Continua super vivo, mas transformando. E hoje a gente olha para ele e fala assim, nossa, esse edifício tão antigo, o que ele está fazendo aqui? Como que eu encaro esse lugar hoje, assim? Eu acho que isso que ele estava falando sobre poder entrar de uma roupa comum, né? Não precisar vir aqui achando que está indo num lugar assim quase sacro. É bom, porque faz com que o edifício continue existindo na cidade, né? Inclusive, eu acho a escadaria ser um ponto de encontro, eu acho fenomenal. Assim, o fato do Teatro Municipal não tirar as pessoas, porque existem lugares... Cultura Artística, que é um teatro, né? Agora pegou fogo, mas eles tinham um negócio para jogar água, para não deixar as pessoas sentarem ali no chão. E o fato da escadaria do Municipal ser esse ponto de encontro, as pessoas querem dar um tempo, né? Não tem cadeira na cidade. Exato. Você precisa sentar em algum lugar. Senta aqui na porta, tal, já é um negócio muito legal. E era tão bonito, né? Porque em volta do teatro tinha os postes antigos e tinha uns banquinhos. Pois é. Tinha os banquinhos. A gente saía daqui na hora do lanche, ia lá fora, sentava no banquinho, ficava lá conversando. Olha, gente, no tempo do MAP, o MAP fechava meia-noite. São Paulo ainda estava começando a viver.
né? As pessoas estavam saindo porque o Mapping também era uma referência junto com o Teatro Municipal. Eu saía de Tucuruvi, depois eu mudei para São Miguel Paulista, eu saía de lá para vir passear na cidade. Claro. Entendeu? Vamos vir no Teatro Municipal. Nossa, sabe? Era a coisa mais linda que as pessoas viam. Mas realmente essa coisa de se sentar, né, e de aproveitar, observar a cidade. Observar. E aqui tem várias faunas e floras, né? Tem o pessoal ali da cultura racional, que ficam ali na frente tentando pregar a cultura racional. Eu acho tão maravilhoso porque eles têm uns banners que já estão quase transparentes, assim, porque tanto sol que tomou já na história, já estão há décadas. Aí do outro lado tem os skatistas, tem as pessoas em situação de rua. Tem as pessoas que marcam o encontro mesmo aqui na frente. É um ponto, né? Tem banda de rock tocando. Hoje mesmo Hoje tava tinha uma banda tocando rock. Estamos no café do Teatro Municipal com Sérgio Casoy, figura importantíssima para o teatro operístico brasileiro em geral. Escreveu um livro que é super importante, Ópera em São Paulo, 1952-2005, editado pela EDUSP. Escreveu vários programas de sala para esse teatro, é frequentador e considera esse teatro sua segunda casa, né, Sérgio? É a segunda casa. Antes de você me contar um pouco sobre a história desse teatro, que é a sua especialidade, de certa forma, entre outras, queria saber primeiro qual foi a primeira ópera que você viu na sua vida? Se não me engano, foi em 1972. 71, 72. Foi Elixir do Amor, onde cantou o Ayrton Nobre como tenor e um querido amigo que hoje já se foi, que foi o André Ramos, barítono da casa, que depois integrou o coro. Né? Aqui nesse teatro? Aqui no teatro, lógico. Como foi a sua primeira impressão? Como foi a sensação de assistir uma ópera? Era maravilhoso para uma geração que estava acostumada a ouvir ópera em disco e criar a própria produção daquele espetáculo na cabeça, de olhos fechados, em algum quarto de casa. E de repente ver aquelas pessoas se movendo, cantando sem microfone, o som correndo na sala e representando também. O teatro de ópera, quando as luzes se apagam, tem alguma coisa mágica. E é uma mágica que depois desses 50 anos que eu frequento a casa, não desaparece, ela continua exatamente igual. E falando sobre essa casa, sobre esse café. Aliás, esse café aqui, como é que ele era antes? Porque eu sempre tive curiosidade de imaginar ele em outros tempos. Você que conheceu, sempre foi assim? Não havia um café aqui, havia uma sala que não se abria, se eu não me engano. Eu não tenho lembrança de um café aqui. Os mais antigos, porque quando a gente começa a vir o teatro, sempre você conhece gente que tem a minha idade agora, né? E com os quais a gente aprendia, a gente ouvia. Eles comentavam que lá no terceiro andar, lá em cima, houve um café nos anos 40, 50, por aí. Então as pessoas iam ao terceiro andar, havia 2 balcões, eu cheguei a ver, eles estão ali, só que hoje não são usados, né? Mas daqui realmente eu não me lembro. Né? Tá? Falando sobre esse momento do nascimento desse prédio e desse espaço cultural, né? Você estava me falando agora há pouco do nascimento disso tudo aqui como um monumento. O que isso representa em termos de uma cidade dos Barões do Café e tudo? Por que era um monumento e não pensava assim em teatro mesmo? Bom, a construção do Teatro Municipal de São Paulo foi um marco fundamental de transformação de São Paulo em metrópole. Né? Porque, afinal de contas, se sabia que toda a metrópole que se precisasse tinha um teatro de ópera. Né? Provavelmente os dirigentes não sabiam o que fazer com o teatro de ópera, mas tinha que ter, porque era importante para definir São Paulo como a metrópole do café que estava crescendo. Né? Então, em 1902, o governo do estado de São Paulo doou esta área aqui para a prefeitura, era do estado. E eles tinham, de alguma forma, adquirido o terreno, ou desapropriado, não sei, de uma serraria de um alemão que existia aqui. Então, eu tenho aqui escrito, vou ler, o prefeito Antônio Prado comunicou à Câmara a construção de um teatro nessa capital, entre as ruas Barão de Itapetininga, Formosa, Conselheiro Crispiniano e o futuro prolongamento da 24 de maio. Que, na verdade, nunca aconteceu, né? 24 de maio continua ali, né? Tá. Então, em 1903, houve uma enorme cerimônia solene aqui na Praça Ramos de Azevedo para a colocação da pedra fundamental. Só em 1911 que foi finalmente inaugurado. Aí eles galinharam e levou 8 anos para construir, né?
Mas antes disso, São Paulo já tinha tido algumas casas de ópera. Claro, como a gente está no café, como você já contou para os ouvintes, se você olhar pela janela e ver ali o Shopping Light, que se chama Edifício Mackenzie, ali era um teatro de ópera muito importante. É por isso que o Teatro Municipal está aqui, porque era perto do teatro que mais trabalhava na ocasião. Ali era o segundo Teatro São José. O primeiro São José queimou, ele era nos fundos do que hoje é a Catedral da Sé. Aquela parte menorzinha virada para a Praça João Mendes, né? Quando queimou a Cúria, parece que negociou, tomou conta do terreno para a construção da futura catedral. Ali era o primeiro São José que recebeu gente muito importante naqueles anos. Quando ele queimou, veio para cá. Como esse teatro já existia, então era um núcleo onde o paulistano estava acostumado a vir de condução, a frequentar, comer algum café que tinha aqui, ou logo passando para Libero Badaró, entendeu? Então era um ponto, né? E daí construíram o Municipal. Só para fechar, quando o Teatro Santana tem que sair da Rua Boa Vista, que constrói aquele viadutinho, lá embaixo onde tem o impostômetro hoje, o Teatro Santana, que era um teatro menor, veio aqui para a Rua 24 de Maio. Então você tem um momento que passa rapidamente, você tem 1, 2, 3 teatros num raio de 500 metros. Então você estava contando que nesse primeiro momento era um pouco ainda a gestão e os corpos estáveis da casa ainda não existiam. Como é que São Paulo recebia a ópera se não tinha corpos estáveis? Os dirigentes políticos do município nesse início do século XX estavam muito mais preocupados em construir um monumento do que criar um organismo vivo e ativo. Então, teatro muito luxuoso, isso permanece até hoje, foi construído com materiais de primeiríssima qualidade, importados da Europa. A escadaria era de mármore de Carrara, branco, os vitrais todos vieram da França, era um monumento realmente. Mas quando inaugurou não tinha orquestra nem coral, né? A criação dos corpos estáveis nem passou pela cabeça de quem tinha engendrado a construção do teatro, porque eles não sabiam disso. Eles queriam o prédio, não queriam fazê-lo funcionar. É como construir um lindo hospital sem camas, tá? A comparação é essa mais ou menos, né? Os corpos estáveis vêm muito tempo depois. A Orquestra Sinfônica Municipal, que no momento da sua criação, da sua oficialização, se chamava Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, esse era o primeiro nome, é oficializada em 1939. Você faz a conta, são 28 anos depois da inauguração do teatro. Então, nesse meio tempo, vinham companhias? Claro. Nesse meio tempo, quando se fazia ópera, porque se faziam outras coisas. Até semanas de arte moderna foram feitas na casa, né? Mas quando se faziam óperas, as companhias vinham inteiras de fora. Inteiras quer dizer... a orquestra? Vinha orquestra, vinha coro, vinha costureira, vinha sapateiro, vinham figurinos e vinham cenários, que eram evidentemente muito mais simples naquela ocasião, na maioria das vezes telas de pano pintado sem profundidade, né? E vinham as grandes vozes italianas que não tinham salários, digamos, tão estratosféricos quanto os cantores de primeira linha de hoje, né? Tá. Então, chega a 1911, o teatro ficou pronto, né? Bom, tá ficando pronto, precisa inaugurar. O que faz a Câmara? Uma solução muito brasileira. Cria uma comissão. Então, tem uma comissão de inauguração. Vou te dizer os nomes que eu anotei aqui. Os membros dessa comissão eram Pedro Vilaboim, Alfredo Pujol, Numa de Oliveira, Francisco de Paula Ramos de Azevedo. Todo mundo nome de rua ou praça em São Paulo hoje. E o Raimundo Duprá, que apesar da gente ser república já há mais de 20 anos, ostentava o título de barão. Tanto que a rua, em homenagem a ele, se chama Barão de Duprá, lá no mercado, perto do mercado municipal. Tá? Bom, após exaustivas e demoradas deliberações, a comissão decidiu que o Teatro Municipal tinha de ser inaugurado com grande pompa e com um grande nome internacional compatível com a importância do evento. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Mas nenhum nome foi... Claro que não. Para a parte prática, eles não tinham a mínima. A comissão, então, provavelmente, antes de almoçar, chamou um empresário teatral que havia em São Paulo bastante ativo, que chamava Celestino da Silva, e disseram: Celestino, te vira. Queremos inaugurar logo, está nas suas mãos. E o Celestino deve ter suado frio, porque, machucado os dedos, se ele telegrafava sozinho,
tempo que não tinha celular, ele sentou e começou a telegrafar para meio mundo para saber onde achar uma personalidade internacional à altura do grande acontecimento. Eles não tinham a mínima... Foi completamente improvisado, eles não tinham a mínima noção, né? O pobre do Celestino, depois de horas ou dias ao telégrafo, descobriu que o barítono Tita Rufo, cuja fama naquela ocasião e cujos cachês naquela ocasião só eram igualados pelo tenor Enrico Caruso, em termos de importância de valor mundial na cena lírica internacional, Caruso e Tita Rufo são iguais, né? Eles se temiam, inclusive, eles cantaram juntos uma vez só, porque eles eram tão grandes os dois que um palco só não dava para os dois. Bom, descobriu o nosso querido Celestino que o barítono Tita Rufo, chefiando uma companhia que ele havia montado na Itália, estava se apresentando na América do Sul. Acharam o Rufo na cidade de Rosário, telegrafaram, foi convidado, negociaram, ele aceitou e aí ele propôs o seu papel favorito, Hamleto. Hamleto é o Hamlet, de Ambroise Thomas, que foi a primeira ópera da casa, mas na sua versão italiana. E aí o vereador Alcântara Machado, que também é nome de rua e de avenida, protestou veementemente. Ele representou um grupo que protestou veementemente na Câmara, porque um teatro como o Teatro Municipal de São Paulo tinha de ser inaugurado com música de Carlos Gomes. E aí eles decidiram que tinha que avisar o Tita Rufo que ele tinha que cantar, de preferência, o Guarani. O coitado do Celestino foi ao telégrafo, telegrafou para Rosário, e o Tita Rufo, muito gentil, respondeu. Ele falou: olha, não há problema em cantar uma ópera de Carlos Gomes, mas como eu não conheço nenhuma, nós podemos agendar para daqui a 2 anos, quando eu vou ter lido, ensaiado, preparado. Ah, mas não pode, tem que inaugurar dia 11 de setembro. Como é que fica? Outra reunião da Câmara, chegou-se à conclusão, e essa foi a primeira peça ouvida na casa, que a orquestra italiana tocaria a abertura, a protofonia do Guarani, que você conhece tão bem, né? Tá. Então essa foi a primeira peça musical que a plateia do Teatro Municipal ouviu. Que as paredes desse teatro ouviram. Exatamente. Teve discurso do prefeito, deve ter tido discurso do governador, houve vários discursos. A ópera começou às 10 da noite. Lá para 00:30, havia grandes lares paulistanos, casas importantes, as mansões dos quatrocentões e dos não quatrocentões mais endinheirados, haviam programado jantares comemorativos, ceias, né? Então, havia vários grupos convidados. E era 00:30, a ópera não acabava. Num dos intervalos, alguém foi falar com o Rufo e falou: olha, se dá, para no meio, vai. A comida vai esfriar. Paulo Castanha, além de um musicólogo maravilhoso, ele tem se proposto já faz um tempo a fazer umas caminhadas pelo centro, né, Paulo? Conta um pouco dessas caminhadas e há quanto tempo que você tem feito isso? Acho que são uns 7 anos, mais ou menos. São caminhadas, são, na verdade, aulas com os nossos alunos lá na Unesp. A gente marca a data, né? Aí todos ou saímos de lá ou nos encontramos no centro, e aí a gente tem um roteiro já pré-organizado e a gente vai dando aula, na verdade, no centro, conversando, observando, né? E é impressionante porque, assim, primeiro, nunca dá tempo. É muita coisa, é muito interessante, são muitos aspectos. Outra coisa muito interessante, os alunos saem e dizem assim: olha, eu já andei muito aqui, mas nunca vi nada disso que nós estamos vendo, né? Porque as pessoas andam aqui no centro olhando para baixo.
É verdade. As pessoas não olham para cima. Verdade, né? Simplesmente não olhar para cima tem uma riqueza extraordinária. E não é só a riqueza do centro, não é só os edifícios, né? As ruas, os edifícios. É toda a diversidade humana, sonora, religiosa, arquitetônica, urbanística, mas cultural, paisagística, né? Tem árvores de todo tipo, tem pedras, rochas de todos os tipos, né, sendo usadas nos edifícios. Então, é uma aula de diversidade. E, assim, cada passeio é completamente diferente, não dá vontade de parar, apesar do cansaço, né, de ficar andando Corre do dia a dia, né, da gente. Mas é uma coisa assim, eu sou fascinado. E eu, quando posso, eu faço sozinho, com minha mulher, com alguns amigos. Às vezes vem algum amigo de outra cidade. Vamos andar em São Paulo, porque eu sugiro, então, legal, que a gente abra um grupo de pessoas que estão ouvindo esse podcast, que queiram, porque eu há anos que tenho vontade de fazer essa caminhada e não me organizo nunca para ir, mas quero muito fazer. E quando passam aqui pelo Teatro Municipal, quais são os comentários? Como é que... Muita coisa, né? Quer dizer, um pouco da história do teatro, a história da orquestra, né? Que para a gente da área de música, a história dessa orquestra é muito interessante, é um tópico à parte. Por que exatamente? Bom, primeiro porque é uma das grandes orquestras de São Paulo e do Brasil, né? Depois pela longevidade que ela tem. E depois todo o percurso, né? Essa orquestra existe por lei desde 1949, é a lei que cria, né? Então ela tem 70 anos. Agora, ela tem 20 anos antes de gestação. Quer dizer, eu acho que efetivamente o criador da Municipal de São Paulo é o Mário de Andrade. Porque com a extinção da grande orquestra que existiu na cidade na década de 20, que foi a Sociedade de Concertos Sinfônicos, que acabou em 32, a Sociedade de Cultura Artística resolveu montar uma orquestra regimentada, pagando cachês por concertos, né, em 1933. E aquela orquestra foi dando certo, né? Cada espetáculo, um contrato específico. O regente era o Ernst Mellisch, um alemão. Quando foi em 1935, o Mário de Andrade era o secretário de Cultura, ele resolveu fazer um acordo e começou a fazer os concertos no Municipal com mais frequência, conseguindo verbas do teatro, da prefeitura, né? E isso fez com que essa orquestra fosse sendo oficializada. Em 1936, ela já era chamada de Orquestra do Teatro Municipal. Em 1939, ela é oficializada como uma orquestra. Ela era chamada Orquestra do Teatro Municipal, não Orquestra Municipal, Orquestra do Teatro. E aí, então, é designado como regente o Armando Belardi, designado como primeiro regente fixo, vamos dizer assim, Orquestra do Teatro Municipal. Só 10 anos depois que é instituída a lei, cria a Orquestra Sinfônica Municipal, não mais a do teatro, a Orquestra Sinfônica Municipal. Então, ela é criada em 49, mas ela tem uma gestação interessantíssima. Assim, como ela aproveitou um pouco esses músicos dos anos 20, o Armando Belardi sempre divulgou a ideia, que é muito falada, né? Que a Orquestra Municipal de São Paulo é o resultado da orquestra da Sociedade de Concertos Sinfônicos. Não procede essa versão do Belardi. O Belardi, em parte, criou essa versão porque ele foi o regente que mais tempo ficou. Ele foi da Sociedade de Concertos Sinfônicos, então ele fez uma ligação entre ele e aquela experiência, né? Mas, na verdade, eu acho que quem impulsionou, quem deu ponto de partida para a existência dessa orquestra foi o Mário de Andrade. E que figura incrível, né? O Mário de Andrade, também pro coro, né? Pro próprio coro paulistano. Pro coral. Pro coral paulistano. E lírico, né? E o lírico também. E, ao mesmo tempo, uma pessoa tão ligada com as tradições brasileiras populares, né? E ser o cara que provoca exatamente a tradição lírica, né? Eu acho incrível o Mário de Andrade como... Juntar tudo isso, né? Tô lendo exatamente a biografia dele, que eu recomendo para os ouvintes deste podcast. Depois eu vou falar o nome do autor, que eu me esqueci. Mas é realmente interessante. Dele paga Santa Esmola. Eu ia perguntar para o Pelé
um pouco sobre essa vivência desse teatro e você, aí como cenotécnico, uma pergunta bem boba, mas que eu sempre fiquei pensando, já tiveram animais no palco? Já. O que você já teve de experiência estranha, de ter que trazer o quê? Um cavalo, alguma coisa assim? Veio um cavalo na ópera. Uau! Só que ele não ficou, coitadinho do cavalo. Por quê? Porque fizeram um cenário que o piso escorregava. Era mármore mesmo, de verdade. Aí o cavalo não conseguia ficar em pé. Ele ficava patinando, coitado do cavalo. E aí? Aí teve que cortar essa cena. Aí Tiraram o substituíram o cenógrafo, o diretor pegou e trocou essa cena. Mas cachorro não, cachorro já teve também. Cachorro da Polícia Militar, já tivemos aqui dentro. Carros, de verdade. Porque tudo é curioso, né? Tudo a gente fica, caramba, será que vai dar certo e tal? É uma experiência, assim, que eu fico muito curioso e mais tenso é quando eu penduro pessoas e faço ela voar. A primeira vez que eu fiz a pessoa voar, eu fiquei, caramba, mano, será que vai cair? Será que eu dei nó certo? Será que eu não fiz? Sabe? Enquanto não acaba o espetáculo, a gente fica assim, na coxia, torcendo, Claro. sendo artista, entendeu? Para que tudo dê certo. Então, isso é uma coisa muito... É uma experiência, a primeira vez que eu faço isso, né? Entrar com cenário, sair com cenário, ao vivo. Então, a gente não tem o capricho de errar. Sabe? Tem um público lá te vendo você mudar um cenário quando a gente faz a mudança em cena. E eu adoro isso, né? Isso eu me dediquei tanto que quando não tem essas coisas, para mim eu fico até meio que sem graça. Uma questão que até me chamou bastante atenção quando o Pelé estava colocando agora há pouco, essa mudança nos hábitos da frequência ao teatro, né? Quer dizer, antigamente vinha todo mundo com terno e gravata e tal. E agora a gente vem com uma roupa mais à vontade. Isso significa uma abertura social para a frequência ao teatro, que eu acho fundamental e que talvez seja aquilo que tenha contribuído mais para preservar o teatro. Quer dizer, o fato do teatro se abrir cada vez mais socialmente é o que permitiu ele estar aqui, de pé até hoje, né? Porque, assim, o centro de São Paulo não tem mais muitas construções históricas. Perdeu a maior parte, né? Perdeu a maior parte do século XVI, XVII, XVIII, XIX e mesmo o começo do XX. Ele está hoje aqui não é só porque ele é bonito, porque tem uma função na sociedade, né? Mas então, mesmo essa assim- abertura é fundamental. Sim. Tem que abrir cada vez mais e... E mesmo assim tem esse desafio, que parece que é desde sempre, mas mesmo assim com essa abertura ainda tem esse desafio dessa dificuldade de fazer com que as pessoas não tenham medo de se aproximar do Teatro Municipal. A gente acompanhou uma visita de turistas, né, a esse teatro esses dias, e quando a moça do Educativo perguntou quantas das pessoas, que eram umas 20, 25 pessoas, talvez, tinham vindo já nesse teatro assistir alguma coisa, somente 2 pessoas. Eu queria saber, quem já veio ao Teatro Municipal antes? Só 2 pessoas? Mas Entrada. nesse sentido, que essas atividades que existem aqui com escola, com criança, de formação de público mesmo, elas são fundamentais, né? Porque você vir desde pequeno, vocês mesmos contaram, vim com meu pai, seu pai trabalhava aqui, você porque sei lá o quê, seu pai era jornalista, gostava, seu pai, sei lá, se era músico ou não, mas gostava. E a gente viu aqui, hoje tá cheio, né? De criança E uma coisa pequenininha assistindo. Uma coisa legal que eu vejo que está acontecendo e mudou muito, principalmente na parte técnica, estagiários, pessoas novas conhecendo, com outras ideias, alunos de escolas de teatro, se formando em técnico de palco. Eu mesmo dou aula de técnica de palco, entendeu? Para essas pessoas virem conhecer. Porque tudo isso multiplica, né? Você traz depois seus amigos, né? Você vem uma vez, mas depois você traz seus amigos que não trabalham aqui, mas que podem vir, né? Porque antigamente tinha uma coisa assim, era muito restrito, né? Para você visitar o Teatro Municipal, você tinha que pedir carta para o prefeito, né? Era muito complicado. Hoje em dia já está mais aberto. Mais aberto, né?
ainda está um pouquinho, principalmente na parte técnica. Eu mesmo gostaria que o público conhecesse a parte Pudesse técnica. fazer visita técnica. Não Então tem. eu queria fazer essa provocação. Eu queria que cada um fizesse uma proposta de um sonho, assim. Se esse edifício aqui fosse de sua gestão por um dia, você, por exemplo, Pelé, traria público para conhecer a parte técnica? Com certeza. Montaria uma escola técnica do Teatro Municipal de São Paulo. É o meu sonho. Fenomenal. Eu me junto a ele. Ana, Meu sonho. outra Meu sonho. proposta, vai. Não, bom, eu tenho que chamar os alunos da arquitetura, né? A gente vem pouco. A gente, quando visita, faz também essas visitas com os alunos, a gente não entra nos edifícios. Porque sempre dá trabalho marcar, enfim, não tem horário, não sabe muito bem quanto tempo a visita. Então, sempre faz muito visita por fora. Mas acho que poderia ter uma parceria com, por exemplo, a Escola de Arquitetura, a FAO, Faculdade, né, da Universidade de São Paulo, não ter uma parceria para poder visitar. Os meninos projetam teatro, certo? Como exercício de projeto. Fazem a partir do quê? Seria bom que eles pudessem vir aqui e ver como é que funciona para eles projetar um teatro de acordo, Exato. Entendeu? Que Isso às vezes tem projetos que eles não têm a noção como funciona. Fica fazendo um projeto meio de mentirinha, né? Eu acho. Não, olha projeto Seria assim em ótimo. revista, né? Mas é pouco, né? E você, Eu Paulo? penso parecido com a Ana, com o Pelé. Acho que mais visitas, aulas, experiências aqui dentro, experiências que o público visitante pudesse conversar com os funcionários, ouvir deles. Isso que o Pelé está contando aqui, puxa, eu queria ter ouvido isso há 40 anos atrás, né? A gente não sabia, porque não tinha essa dinâmica. E, de fato, o que você falou agora é fundamental. Quer dizer, o paulistano vem pouco, né? Vem pouco. Quer dizer, a gente precisaria fazer com que todo paulistano, e no fundo todo brasileiro, se sentisse à vontade entrando aqui quando fosse possível, né? Na medida em que caiba, né? Atentando às normas de segurança. Mas as pessoas precisam estar à vontade aqui dentro, não só nos restaurantes, nas lanchonetes, né? Quer dizer, esse é um lugar do brasileiro, do paulistano do brasileiro. E é só a integração dessa instituição, desse edifício, com a população que vai dar longevidade a ele. Vejam só os cinemas antigos, os cinemas do século XX. Onde é que eles estão? Viraram todos estacionamento. Porque eles foram perdendo a função. Ou igreja, né? Ou igreja, ou estacionamento. Ou invasão, né? Ou nada, né? Ou Foram nada. simplesmente demolidos. E eram obras imensas, muitos deles grandes, né? Verdade. Eu lembro dos cinemas que eu frequentei na infância, a maioria deles não existe mais. Eu também. Então, assim, a preservação de uma instituição ao longo do tempo depende da inter-relação com a sociedade. Eu acho que isso, assim, já foi muito aberto. O Teatro Municipal tem feito isso com muita competência, mas a gente tem um desafio para o teatro e para tudo no Brasil, né? De ampliar isso e tornar a presença do cidadão uma presença confortável. As pessoas ainda não se sentem confortáveis, né? É estranho. Verdade. Então, sentir a vontade aqui, ou passeando, visitando, assistindo espetáculo, conversando com os técnicos, é uma missão. Sérgio Casoy. Ao redor de 1990, eu vim ao teatro comprar ingressos aqui na bilheteria, porque era a única forma de fazer isso de tarde. Encontrei uma advogada conhecida que tinha um escritório aqui perto, na 7 de abril, alguma coisa. Ela me perguntou onde você vai. Eu estou indo ao Municipal comprar ingressos. E ela disse, deve ser bonito lá. Eu falei, então, venha, compra junto comigo, você vem, a gente se encontra. Ela disse, não tenho roupa para ir ao teatro. Eu não tinha a mínima noção. O teatro, naquele tempo, representava algo inatingível. E essa moça tinha feito uma grande fortuna liberando poupanças das pessoas naquela ocasião. Quer dizer, não era um problema econômico, tá? É simplesmente uma imagem negativa do teatro que pairava. Você precisa ter roupa para ir ao teatro. Né? Hoje, isto melhora. Né? Hoje, os domingos de manhã são... Eu venho, às vezes, aos concertos domingo de manhã, eu vejo com muita alegria gente de bairros mais afastados, gente que faz de vir ao Municipal um programa. Você vê a quantidade de fotografias que eles tiram, né? Isso está certo, porque o Teatro Municipal é de todos os munícipes. Não é só meu ou seu, tá? Que frequenta há muitos anos, não.
essa casa é como, sei lá, um templo, né? Ela é realmente um templo da música, que tem que ter as portas abertas, né? As pessoas têm que vir e ver, até para não gostar, tá? Você não pode dizer que você não gostou do que você não viu, né? Se é um recado que a gente precisa mandar, venham ao Teatro Municipal. Aqui é bom, é bonito, é gostoso e é divertido. E este foi o podcast do Teatro Municipal de São Paulo, dedicado desta vez ao próprio Teatro Municipal, com a apresentação e direção de Ligiana Costa, edição e gravação de Felipe Caldo. O nosso muito obrigado a toda a equipe e colaboradores do Teatro Municipal. Um agradecimento especial a todos os entrevistados. Este podcast é produzido pelo Instituto Odeon e apresentado pela Secretaria Municipal de Cultura, São Paulo, capital da cultura.